Olá, amigos do canal Anatomia e Vida. Sou a professora Giancarla Bernal e hoje eu trouxe uma videoaula para vocês sobre os membros superiores. Bom, pessoal, os membros superiores é formado aí por todos esses ossos que nós temos listados aqui. Então, primeiramente, vejam aqui na imagem a clavícula, que é este osso que aparece seccionado aqui na imagem. Aqui nós temos também a escápula, o úmero, o rádio, a ulna e os ossos da mão. Bom, primeiramente, pessoal, vamos compreender aqui o que significa símbolo dos membros superiores. O símbolo dos membros superiores anteriormente era conhecido como cintura escapular e é formado aí por clavícula e escápula. Esses ossos, ainda que se encontrem na parte superior do tórax, eles constituem, os ossos que proporcionam a articulação do membro superior com o esqueleto axial. Então, símbolo dos membros superiores ou cintura escapular é formada por clavícula e escápula. E aí, nesses membros superiores, nós temos então o símbolo dos membros superiores e outros três segmentos, que seria o braço, que é formado aí pelo osso húmero, o antebraço, onde nós encontramos o osso rádio e ulna, e por fim a mão, onde nós temos os ossos do carpo, os metacarpos e as falanges. Então, primeiramente, pessoal, vamos reconhecer aqui alguns acidentes anatômicos da escápula. Vejam que a escápula, ela possui um ângulo superior, que é visível na vista anterior, e também aqui na vista posterior. Ela possui um ângulo inferior, que também é visível em ambas as vistas. Ela possui uma margem superior, dá para ver aqui e aqui. Ela possui uma margem lateral, aqui na vista posterior, também visível aqui na vista anterior. Uma margem medial, aqui, e também aqui na vista posterior. Um processo coracoide, esse daqui é o processo coracoide, também dá para ver ele aqui na vista posterior. A incisura da escápula, aparece aqui, ó, esse entalhe no osso, é a incisura da escápula. Aqui nós temos o colo da escápula, em ambas as vistas também. Temos a cavidade glenoidal, que é esse ponto que proporciona aqui a articulação do úmero com a escápula. Então, aqui também cavidade glenoidal. A espinha da escápula é um acidente anatômico visível aqui na vista posterior. Então, esse acidente anatômico é a espinha da escápula. E aqui na vista anterior dá para ver só um pedacinho da espinha da escápula. O final da espinha da escápula, que se volta lateralmente aqui, ó, forma o acrômio. Então, aqui nós temos um outro acidente anatômico denominado acrômio. Aqui na vista posterior, ele fica bem visível, ó. Esse é o acrômio. Aqui ainda na escápula, nós temos uma fossa supraespinal, que fica superior à espinha da escápula, e uma fossa infraespinal, que fica inferior à espinha da escápula. Vamos agora falar um pouquinho sobre a clavícula. Nessa imagem, nós temos aqui uma vista superior da clavícula. Quando eu digo superior, é como se estivéssemos olhando de cima para baixo, tá? Então, uma vista superior da clavícula. E aqui uma vista inferior da clavícula. E aqui, onde nós podemos ver ela já articulando aqui, ó, com o esqueleto axial, nós podemos ver numa vista anterior esse osso. A clavícula, ela possui aqui uma extremidade acromial, que é toda essa parte voltada para o lado do acrômio. E ela tem também uma face acromial, que é essa parte que está em contato com o acrômio, proporcionando aqui uma articulação entre o acrômio e a clavícula. Aqui nós temos a extremidade external, toda essa parte é a extremidade external, e aqui a face external, que proporciona a articulação da clavícula com o osso externo.
Aqui nessa vista inferior, nós podemos ver também o tubérculo conoide. Bom, pessoal, então acabamos de ver aí os acidentes anatômicos do símbolo dos membros superiores, que conforme eu já havia dito, né, é formado por escápula e clavícula. Agora vamos falar dos acidentes anatômicos do húmero, que é esse osso que está localizado aqui na região de braço. O húmero, ele possui uma cabeça, então essa parte redonda que a gente está vendo aqui é a cabeça do húmero, ela também fica visível na vista posterior, tá? Logo após a cabeça do húmero, bem aqui, ó, nessa linha que a gente observa aqui, nós temos o colo anatômico do húmero. Na vista anterior, ele também é visível. Então, aqui, colo anatômico do húmero. Depois, nós temos o colo cirúrgico do húmero, que é localizado neste ponto aqui, ó. Então, essa parte é chamada de colo cirúrgico, também visível nas vistas anterior e posterior, tá? Em ambas as vistas aqui. Na sequência aqui, nós temos o tubérculo maior, que fica visível aqui, ó, na vista posterior, e aqui na vista anterior. Temos o tubérculo menor, visível apenas na vista anterior, e entre ambos esses tubérculos nós temos aqui um sulco, chamado de sulco intertubercular. Aqui, pessoal, nós temos a fossa coronoide, aqui a tróclea do húmero e aqui o capítulo do húmero. Bom, nós temos também aqui no húmero o epicôndilo medial, que é toda essa saliência voltada medialmente aqui, então epicôndilo medial. Aqui nós temos o epicôndilo lateral, e nós podemos também traçar aqui essas linhas e dividir essa parte de epífise distal do húmero em côndilo lateral, ou seja, tudo isso daqui é o côndilo lateral, e aqui o côndilo medial. E aí vejam que alguns acidentes anatômicos, né, estão localizados aí dentro desses côndilos. Aqui na vista posterior nós temos também a fossa do olécrano, tá? Então essa cavidade grande e posterior é a fossa do olécrano, essa cavidade menor e anterior é a fossa coronoide. E aí, pessoal, eu deixei essa imagem aqui para mostrar para vocês, né? O símbolo dos membros superiores aqui, ó, formado por clavícula e escápula. E vejam que esses dois ossos, né, eles se apresentam aqui em ambos os lados, né, então clavícula e escápula estão proporcionando aqui ó, a articulação de todo o membro superior com o esqueleto axial. O esqueleto axial nessa imagem, ele está representado pela cor azul, e o esqueleto apendicular representado pela cor amarelo. Então, como estamos falando aqui de membros superiores, né? Aqui nós temos o símbolo dos membros superiores, proporcionando a articulação do membro superior em si com o esqueleto axial. Bom, vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre os acidentes anatômicos do rádio. Então, pessoal, primeiramente, vejam que aqui nós temos o rádio numa vista anterior, e aqui nós temos o rádio numa vista posterior. Nessa imagem onde nós temos o rádio na vista posterior, nós temos um movimento chamado de pronação, que é esse movimento que nós fazemos com a nossa mão, que proporciona aí que o rádio, né, sobrepasse aqui, ó, ou seja, esteja anterior à ulna, pois na verdade ambos os ossos ficam lado a lado, sendo o rádio mais lateral e a ulna mais medial. Porém, quando nós realizamos a pronação, que é esse movimento em que nós invertemos aí o dorso da mão, né, voltado anteriormente, nessa situação nós temos um movimento de pronação e isso faz com que o rádio apareça aqui anterior à ulna. E aí é o que nós temos aqui nessa imagem, tá? Essa imagem é o rádio em movimento de pronação. Mas isso proporciona para nós, então, uma vista posterior aqui do rádio, tá? Bom, vamos começar, então, aqui pela cabeça do rádio, que é visível tanto na vista anterior
quanto na vista posterior. Aqui nós temos o colo do rádio que vem logo abaixo da cabeça. Então, aqui o colo do rádio na vista posterior e aqui o colo do rádio na vista anterior. Aqui a tuberosidade do rádio, onde nessa vista posterior nós podemos ver levemente essa tuberosidade do rádio aqui. Ele também possui uma margem anterior, que é toda essa parte aqui, e uma margem posterior. Além disso, o rádio possui também uma margem interóssea. A margem interóssea do rádio é essa parte que está voltada para a ulna, tá? Então, essa parte aqui é a margem interóssea do rádio. Vejam aqui, pessoal, distalmente nós temos o processo estiloide do rádio visível na vista posterior e também na vista anterior. Então, essa pontinha aqui, ó, na epífise distal do rádio é o processo estiloide do rádio, tá? Visível em ambas as vistas também. Aqui na vista posterior nós temos o tubérculo dorsal. Esse acidente anatômico, né, ele só se apresenta aqui, só é visível na vista posterior. Então, esse é o tubérculo dorsal do rádio. E aí nós temos aqui a incisura ulnar do rádio, que é esse ponto onde o rádio articula com a ulna. Então, aqui nós temos a incisura ulnar do rádio distal e aqui a incisura ulnar do rádio proximal, onde ele está em contato com a ulna. Bom, vamos falar agora sobre os acidentes anatômicos da ulna. A ulna, ela possui aí a incisura troclear, que é essa parte, ó, onde nós temos aqui um entalhe no osso, que vai proporcionar a articulação da ulna com o húmero, tá? Então, aqui, incisura troclear. Aqui, essa pontinha é o processo coronoide da ulna. E aqui nós temos a incisura radial da ulna, que é onde está encaixada aí a cabeça do rádio, né? Proporcionando a articulação radioulnar proximal. Depois nós temos aqui o olecrano. O olecrano está visível numa vista posterior, que é esse acidente anatômico. Nós temos também a cabeça da ulna, que está localizada aqui, ó, na epífise distal da ulna. Então, aqui nós temos a cabeça da ulna. E aqui essa pontinha é o processo estiloide da ulna. Nós temos também uma margem interóssea na ulna, que é essa margem que está voltada para o rádio. Então, essa parte aqui é a margem interóssea da ulna. Temos também a tuberosidade da ulna, que está localizada aqui, e o corpo da ulna, que é essa parte, né, que forma também a diáfise da ulna, tá? Então, tudo isso daqui, corpo da ulna ou diáfise da ulna. Beleza, pessoal, finalizamos então aí todos esses ossos, né? Clavícula, escápula, húmero, rádio, ulna. E vamos agora para os ossos do carpo. Uma dica que eu gosto sempre de dar aqui é que fica muito mais fácil nós aprendermos os ossos do carpo através de fileiras, né? Nós temos uma fileira proximal e uma fileira distal de ossos do carpo. E eu também sempre indico para os meus alunos, né, estudarem a partir do polegar. Então, nessa imagem, a gente pode ver aqui que esse daqui é o polegar, que seria o primeiro quirodáctilo. Opa, peraí, mas o que é quirodáctilo? Quirodáctilo é a nomenclatura que nós aplicamos para os dedos da mão, tá? Então, aqui nós temos um primeiro dedo, que seria o polegar, e que na anatomia nós vamos utilizar a nomenclatura quirodáctilo para dedos, tá? Então, aqui, ó, no primeiro quirodáctilo, no polegar, nós temos, então, uma forma muito mais fácil aí de memorizar os ossos do carpo, que seria aprendendo por fileiras, né? E aí contabilizando essas fileiras a partir desse polegar, desse primeiro quirodáctilo. Como assim, professora? Vejam aqui, eu marquei aqui para vocês a fileira distal e também a fileira proximal, certo? A fileira proximal é essa daqui, que está mais próxima ao ponto de origem,
e a fileira distal é essa outra que está mais distante do ponto de origem. Na fileira proximal, nós temos o primeiro osso aqui, que é o escafoide. Na sequência, o semilunar, depois o piramidal, que está aqui, ó, abaixo do osso pisiforme. Então, nessa mão aqui, nós temos uma vista anterior. E aí, nessa vista anterior, esse osso aqui, ó, o pisiforme, ele aparece sobrepondo o osso piramidal. Então, se nós fizermos essa contagem da fileira proximal a partir do polegar, nós vamos sempre manter essa ordem que eu listei aqui para vocês. Então, você memorizando essa ordem, basta você vir contando aqui quais são cada um desses ossos. Então, esse é o escafoide, esse é o semilunar, esse outro é o piramidal e, por fim, aqui o pisiforme. Na fileira distal, nós temos aqui o trapézio, o trapezoide, o capitato e, por fim, o amato. E aí, pessoal, aqui eu coloquei uma vista posterior também para que a gente pudesse ter um comparativo. Veja que na vista posterior, se eu manter a contagem sempre a partir do polegar, eu vou manter essa mesma ordem que eu havia passado aqui para vocês. Então, vamos lá. Fileira proximal, escafoide, semilunar, piramidal. E cadê o pisiforme, professora? O pisiforme, como eu disse para vocês, ele fica visível na vista anterior. Essa mão aqui, onde eu mostrei essa fileira de ossos agora, essa fileira de ossos do carpo proximal, essa vista é uma vista posterior, ela dificulta, né? Ela não permite a visualização do osso pisiforme, que é esse ossinho aqui, ó. Ele fica visível na vista anterior. Então, aqui, por se tratar de uma vista anterior, eu consigo ver o pisiforme. Aqui, por se tratar de uma vista posterior, eu não vejo o pisiforme, mas eu sei que ele está, né, anterior a esse osso aqui, que é o piramidal. Então, escafoide, semilunar, piramidal e o pisiforme somente visível na vista anterior, que é esse ossinho pequeno aqui. Depois aqui, pessoal, a fileira distal de ossos do carpo, onde nós temos o trapézio, o trapezoide, o capitato e, por fim, o amato. Então, vejam que seguindo a ordem eu nunca erro, basta que eu comece a contar sempre a partir do polegar. Isso ajuda bastante. Bom, vamos falar então agora sobre os acidentes anatômicos dos metacarpos. Esses ossos aqui, ó, são ossos longos e são denominados metacarpos. Os metacarpos, eles possuem uma base, um corpo e uma cabeça. E por se tratar de um osso longo, eles também são divididos, né, em epífise proximal, diáfise e epífise distal. Isso para cada um dos metacarpos. E mais uma vez, nós vamos iniciar a contagem, né, a partir aqui do primeiro quirodátilo. Portanto, esse é o primeiro metacarpo, esse é o segundo metacarpo, esse é o terceiro metacarpo, quarto metacarpo e quinto metacarpo. Vamos agora falar sobre as falanges. As falanges, por mais que não pareça, também são ossos longos. Caso você ainda não conheça e distinguir quais são os ossos longos e os ossos curtos, aqui em cima, ó, vai aparecer um card que vai proporcionar para você ver um vídeo de classificação morfológica dos ossos, aonde você pode aprender aí a classificar os tipos, as classificações em geral aí dos ossos, né? Como eles são classificados, tá? Então assistam aí, caso vocês não conheçam, para ajudar a proporcionar mais esse conhecimento, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar então aqui das falanges. Aqui, o primeiro quirodátilo, o polegar, ele possui apenas duas falanges. Vejam que os demais quirodátilos possuem 3 falanges, tá? Somente o primeiro quirodátilo tem 2 falanges, todos os demais vão ter 3 falanges. E como eu havia dito, essas falanges são ossos longos, né? Então, elas também possuem aí uma base, um corpo e uma cabeça. Então, vejam aqui, base, corpo, cabeça. Outro detalhe importante, pessoal, aqui ó, no polegar, como nós só temos 2 falanges, nós temos uma falange proximal e uma falange distal.
Já no caso aqui do segundo, terceiro, quarto e quinto quirodátilo, nós temos 3 falanges, certo? Então, uma falange proximal, uma falange média e uma falange distal, tá? E aí, eu preciso muitas vezes especificar, quando eu falo de um desses acidentes anatômicos, né? Eu preciso especificar se ele está localizado na falange proximal, na falange média ou na falange distal, e também preciso especificar de qual dos quirodáctilos eu estou falando. Então, vejam que quando a gente vai se referenciar a esse acidente anatômico, né, a gente tem aí que descrever de qual falange está falando, de qual quirodátilo, né, nós estamos falando. Então, por exemplo, nós poderíamos citar esse acidente anatômico aqui, ó, da cabeça, da falange proximal do segundo quirodátilo. Aqui eu anotei um exemplo para vocês. Vejam que esse número 1, ó, ele está apontando a cabeça da falange distal do segundo quirodátilo. E aí, como eu disse, primeiro eu especifico o acidente anatômico, que seria a cabeça. Depois eu me refiro a qual falange eu estou, né, me referindo aí, de qual delas eu estou falando desse acidente anatômico. E por fim, eu especifico o quirodátilo, tá? Aqui tem uma outra descrição, pessoal, que é aquela divisão em epífise, né, e diáfise que nós temos aí para ossos longos. Então, por exemplo, esse número 1, ele também pode ser referido como epífise distal da falange distal do segundo quirodátilo, tá? Por se tratar de um osso longo, eu também posso dividir as falanges em epífise proximal, diáfise e epífise distal. Bom, vou dar um último exemplo aqui dessa parte das falanges, tá? Por exemplo, aqui nós temos uma base da falange média do quinto quirodátilo. Vejam que eu sigo sempre uma ordem. Falo primeiro do acidente anatômico, depois especifico de qual falange estou me referindo, né? A qual falange estou me referindo, e por fim, a qual quirodátilo, tá? Agora aqui, ó, corpo da falange média, aqui, desculpa, corpo da falange média do quinto quirodátilo. E aqui, cabeça da falange média do quinto quirodátilo, tá? E isso nós podemos fazer em todas as falanges, tanto nas proximais, quanto nas médias, quanto nas distais, tá? Bom, pessoal, espero que a aula tenha sido bem explicativa, que vocês tenham conseguido aí acompanhar legal o conteúdo e que possa proporcionar mais conhecimento para vocês. Se vocês gostaram, pessoal, faça sua inscrição aí no canal para estar sempre acompanhando as novas videoaulas e deixe o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigada a todos e bons estudos!